por favor, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Que toda honra, toda glória, todo louvor, adoração e exaltação sejam dadas exclusivamente ao Senhor Jesus. Que o Senhor tenha toda a liberdade no nosso meio. Que o Senhor continue tendo toda a liberdade no nosso meio. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que o Senhor seja conosco e abra todas as portas do céu sobre nós, e que o domínio do Espírito Santo seja sobre nós, e a sua voz fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, e a partir do versículo 11, Deus está aparecendo pela segunda vez ao rei Salomão. O Senhor está aqui respondendo à oração que ele havia feito. Pela segunda vez Deus está se revelando. A primeira vez que Deus responde o rei Salomão é publicamente, quando Salomão ora pela consagração do templo de Jerusalém. A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 7, que a glória do Senhor encheu a casa, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé. A glória de Deus desceu, quando Salomão terminou de orar, e o fogo veio e consumiu o holocausto. Mas a segunda vez que Deus responde o rei Salomão, é de forma particular. A Bíblia diz no versículo 11, que antecede os versículos que nós lemos, que assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele prosperou. E Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Deus estava se revelando de uma forma particular, e ele diz: eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Primeira resposta pública. Segunda resposta particular. Deus estava dando uma palavra ao rei, uma palavra de ordem. Eu já determinei a bênção do céu sobre vocês. Eu já ouvi a sua oração. Eu já mostrei os sinais que eu posso me revelar, fazer através da minha glória na vida de vocês. A primeira vez, lembre-se, a glória desceu, o povo não suportou, Deus tomou o lugar. Mas a segunda vez, Deus estava se revelando no particular. E Deus diz: se eu fechar os céus e não houver mais chuvas, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e eu enviar pestes entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nessa noite eu quero ministrar sobre este tema: e se o meu povo, aleluia. Este povo tinha algo especial. Este povo estava sujeito pela sua desobediência
a viver tempos de céus fechados, tempos onde o devorador, o gafanhoto, poderia vir e devorar a sua colheita. Este povo estava sujeito, pela sua desobediência, a não receber chuvas, a não ter mais a bênção da chuva temporã e serôdia para os seus celeiros, para a sua colheita, para que houvesse mantimento. Este povo estava sujeito a que a peste tocasse cada um deles e eles sofressem. Mas este povo tinha algo que Deus estava revelando aqui: eles são meus, e se este povo que é meu me buscar, eu abrirei os céus que mesmo eu fechei, e eu mudarei a sua condição, eu transformarei as circunstâncias, eu abrirei as portas, escancararei os céus e mudarei toda a circunstância em que eles estão vivendo. Se o meu povo, o que me chama a atenção é isso, porque Deus não estava falando de um povo de outros deuses. Deus estava determinando especificamente de quem era este povo. Este povo não pertencia a Astarote, este povo não pertencia aos deuses da terra ao qual eles estavam habitando, Baal. Esse povo tinha um Deus, e esse Deus tinha poder sobre este povo. Este povo não estava na mão dos deuses alheios, este povo não estava na mão das circunstâncias, este povo não estava sujeito aos climas, ao povo, aquilo que estava à sua volta. Este povo estava guardado e cuidado pelo seu Deus. E se o meu povo, esse povo era especial, esse povo era chamado pelo nome de Deus, esse povo tinha uma chave para abrir os céus que estavam fechados, mas também pela sua desobediência, eles tinham a chave para fechar os céus. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele olha para Pedro e ele diz: eu entrego a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. O que Deus revela no Antigo Testamento, Ele também confirma no Novo Testamento a respeito da sua igreja. O que Deus estava falando aqui, Ele também fala a respeito de nós. Eu dei uma chave para vocês, ao meu povo, aqueles que são chamados pelo meu nome. Eu dei uma chave, e se vocês souberem usar esta chave, e se vocês entenderem o propósito, vocês não viverão tempos de céus fechados, mas viverão céus abertos, viverão e receberão provisões, serão tocados na sua saúde, serão ministrados, e não haverá enfermidade no meio de vós. Esse povo tem uma chave nas suas mãos. Nós temos algo que Deus nos entregou, só que Deus não entregou algo, essa chave, para qualquer pessoa. Nós temos que fazer parte do povo que se chama pelo nome de Deus. E a pergunta que fica é: eu, você, nós fizemos parte deste povo? Nós estamos inseridos na palavra que Deus liberou a respeito da sua igreja? Nós somos este povo? Nós somos aqueles que, quando se levantam, têm o poder de abrirem os céus, através de uma oração com o coração inteiro. Nós somos o povo de Deus, que vive os preceitos de Deus, debaixo da vontade de Deus, dirigidos por esse Deus, tentando e lutando todos os dias para viver a sua palavra. Nós somos o povo que está lutando para ser fiel, até que um dia o Espírito Santo se retire da terra e nós ouçamos a trombeta soar, onde os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que somos salvos também seremos arrebatados. Nós somos esse povo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos inseridos, porque esse povo é diferente.
Esse povo não vive de maneira qualquer. Este povo não escolhe a maneira em que vai servir a Deus ou não. Este povo não tem o direito de escolher os seus caminhos. Este povo tem uma direção determinada por Deus, a direção da palavra que Ele deixou para nós. Este povo resolveu não sonhar os seus sonhos. Este povo decidiu não viver da sua maneira. Este povo decidiu se entregar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse povo, quando chega na casa de Deus, tem adoração para entregar. Este povo, quando adentra nas portas da casa de Deus, tem sacrifício para entregar. Este povo, quando ora, Deus ouve e Deus responde com glória. Este povo é abençoado, este povo é guardado, este povo é querido, este povo é amado pelos céus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que Deus nos fez nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que nós anunciemos as obras daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Este povo é santo. Este povo foi comprado não por ouro, não por prata, como disse o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Este povo foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Este povo tem uma missão: abrir os céus. E se o meu povo, nós temos que fazer parte deste povo. Nós não podemos, como espectadores, viver a vida cristã observando pessoas darem testemunho de acordo com aquilo que o povo de Deus vive na sua prática. Nós não podemos nos acostumar a ouvir aquilo que Deus está fazendo. O povo de Deus tem experiência com Deus. O povo de Deus não fica só ouvindo, ele tem na sua vida, ele tem na sua alma, ele tem no seu dia a dia a experiência como o céu. Nós somos esse povo. Eu não falo isso num caráter de julgamento, mas de reflexão. Nós estamos fazendo parte deste povo. Este povo que se chama pelo nome de Deus. Porque o povo que se chama pelo nome de Deus não envergonha o nome de Deus. Não se envergonha também do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que opera em nós para a salvação de todo aquele que nele crê. Este povo tem algo especial, ele tem a presença do Espírito no seu coração, na sua alma, na sua mente, na sua vida. Nós somos esse povo. Porque aqui eu entendo claramente que não adianta nós termos nome de povo de Deus. Não adianta nós termos a carteirinha de membro da igreja. Não adianta nós termos nominalmente 50 anos de fé, 30 anos de fé, 15, 10, 5, se nós não estamos inseridos no povo que vai morar no céu. Será que nós somos esse povo? Que deseja tanto Deus, que Deus mesmo tomará nas suas mãos e levará este povo para a glória eterna. Se o meu povo, este povo é de Deus, este povo é do céu, este povo tem o seu alvo, morar como o Senhor Jesus. Este povo não se embaraça, não milita os negócios dessa terra, não vive a vida buscando riquezas, porque a riqueza verdadeira está na eternidade.
Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrompe, e os ladrões não podem roubar. Será que nós somos esse povo? E talvez você possa declarar categoricamente: eu faço parte. Só que Apocalipse 3, capítulo 1, Jesus diz à igreja: eu conheço as tuas obras, e eu sei que tu tens nome de que vives, mas tu estás morto. Nós podemos levantar a mão, nós podemos falar, nós podemos expressar de alguma maneira, mas o Deus dos céus conhece os que são seus. Aqueles que são de Deus ouvem a sua voz e não endurecem o coração. Aqueles que são de Deus são conhecidos não pela sua aparência, por mais que sendo servos de Deus, vivem de maneira que glorifiquem a Deus, mas eles são conhecidos porque no seu íntimo, no seu coração, nas suas almas, existe um desejo: ser de Deus completamente. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios que até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se são puras e são retas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala aos coríntios, que um dia todos nós, sem exceção de povo, credo, língua e nação, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se eu estou aqui nessa noite pregando esta palavra com a motivação correta ou não. Ele sabe se nós estamos aqui neste altar com o coração inteiro ou não. Ele sabe se você está sentado aqui nesta igreja porque é povo dele de verdade ou não. Ele sabe se você veio aqui nessa noite assistir um culto para poder ter o que falar depois, ou veio adorar e exaltar o nome dele aqui. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa alma. E nós não podemos deixar de fazer parte deste povo. Este povo tem autoridade delegada por Deus da sua alma. Será que nós somos esse povo? Ou será que todos os cultos, orações, toda a reunião que nós participamos será em vão? Se nós não fizermos parte deste povo, vã será a nossa fé, vã será a graça de Deus em nós, vã será o sangue de Cristo, que foi derramado por amor de nós na cruz do Calvário, vã será a ressurreição de Cristo, vã será a morte de Cristo, vã será o ministério de Cristo, vão será a vinda de Cristo, vão serão os profetas, vão se tornar a palavra. Se ela não produzir efeito em nós não seremos o povo de Deus. Nesta noite o Senhor te faz uma pergunta e faz para todos nós. Tu és o meu povo. Tu faz parte do meu povo. Não somente com mãos, com aparência, mas com a sua alma e coração inteiro. Será que nós fizemos parte deste povo que deixou os interesses terrenos de lado e decidiu viver para a glória daquele que o salvou? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, este povo é conhecido pelos céus. Este povo não busca a sua própria glória. Este povo não busca as suas vaidades. Este povo não busca os seus desejos. Ele busca a glória de Cristo na sua vida.
Este povo não tem murmuração no seu coração, porque o seu coração está cheio da gratidão por tudo que Deus tem feito. Este povo é adorador. Este povo é aquele que glorifica e centraliza Cristo Jesus no culto. Este povo não deixa Jesus quando sai da igreja. Este povo leva Jesus para casa. Este povo leva a palavra de Jesus no seu coração, trabalhando, andando nas ruas, lavando a louça, servindo aonde for. Este povo tem a palavra de Deus na sua alma. Labaia Santa Yurraci Arabagai. Este povo serve a Cristo e não deixa Cristo por nada. Será que nós somos esse povo? Este povo glorifica a Deus nas suas palavras. Este povo glorifica a Deus nos seus olhares. Este povo glorifica a Deus nas suas ações e nas suas motivações. Os seus sentimentos são do céu. Este povo não serve a Deus por inveja. Este povo não serve a Deus por vaidade. Este povo não serve a Deus pelos desejos do seu coração. Ele serve a Deus porque ama o céu, ama a Deus, ama a glória de Deus. Será que nós somos esse povo? Porque esse povo tem presença de Deus na sua alma. Esse povo perdoa, este povo ama, este povo abraça, este povo aceita a palavra de Deus e deixe que ela domine sua vida, sua alma. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, este povo se humilha. Este povo não tem vergonha de se dobrar na presença de um Deus que é santo. Este povo não tem vergonha de congregar, de cultuar, de adorar a Deus, de entrar na casa de Deus, reverenciando o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Este povo se humilha, porque sabe que só existe um que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. O nome dele não é Jair Messias Bolsonaro. O nome dele não é Joe Biden. O nome dele não é o Putin lá da Rússia. Não é Zelensky da Ucrânia. O nome dele não tem nada dessa terra. Ele não se compara a nenhum presidente, a nenhum rei. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é aquele que é 3 vezes santo. Por isso esse povo se humilha, porque conhece quem é o seu Deus. Esse povo se humilha porque sabe que todo aquele que se exalta por Deus será humilhado, mas todo aquele que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo o Senhor o levantará. Esse povo se humilha, esse povo sabe o seu lugar. Ele é o Senhor e nós somos servos dele. Ele é o supremo pastor das nossas almas e nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o oleiro que trabalha no vaso de barro e nós somos os cacos de barro na mão do oleiro. Por isso disse o profeta Jeremias: como pode o caco dizer ao oleiro o que fazes, se o oleiro é o dono do barro? Esse povo conhece o seu lugar, esse povo conhece quem é o seu mestre, sabe que nós somos todos alunos. Esse povo sabe que diante da presença de Deus não existe maior e nem menor.
Não existe nem grande nem pequeno, todos somos criaturas suas, feituras suas, obras das suas mãos. Esse povo sabe quem é o seu Deus, por isso não se exalta, por isso não se ensoberbece, por isso não deve carregar orgulho no seu coração. Não importa onde nós nascemos, não importa onde nós fomos criados, não importa a condição que nós fomos crescendo na nossa infância, adolescência, vida adulta ou velhice, não importa, o que importa é onde nós vamos terminar. Pode ter começado ruim, mas se terminar no céu, valeu a pena. Esse é o povo de Deus. E o nosso desejo é fazer parte dele. Esse povo se humilha. Esse povo não cansa de orar. Esse povo não cansa de ter comunhão com Deus. Esse povo não cessa a sua voz, não cala os seus lábios, porque esse povo sabe que quando ora, Deus escuta. Por isso disse Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate ser-lhe-á aberto. Esse povo não cansa de orar. Esse povo conhece o seu Deus, se humilha, mas também ora, se humilha, mas também clama, se humilha, mas também levanta a voz em oração. Este é o povo de Deus. Este é o povo que deseja o céu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o diabo luta para calar a sua voz, porque ele sabe que se você orar, Deus escuta. Tem gente que tem dificuldade de abrir a boca, porque o diabo fica lançando seta e oprimindo a mente para que não abra os seus lábios. Porque Deus pode pegar o coração mais duro, o coração de pedra, e converter em um coração de carne, através de alguém que ora e clama. Este povo não é tímido, porque nos céus os tímidos ficarão de fora. Este povo levanta a voz, é em casa, é na rua, é no trabalho, principalmente na casa dele. Este povo pode levantar as mãos e abrir a boca, clamando a Deus. Esse povo tem liberdade com o céu, porque o céu conhece a voz daquele que clama. Este povo se humilha, ora e busca a face de Deus. Ele tem o desejo a mais. Ele não abre simplesmente a sua boca e solta palavras ao vento. O seu coração deseja a face de Deus. Bem-aventurados são aqueles que buscam a face do Senhor. Moisés subiu ao monte diante da face de Deus. E quando ele teve um encontro com Deus na penha, na fenda da rocha, e ele desceu do monte, porque viu a face de Deus, a face de Moisés já não era mais a mesma. Porque a glória de Deus tomou Moisés. Moisés não sabia, mas quando ele desceu, o seu rosto brilhava, porque buscar a face de Deus faz isso em nós, dar testemunho da voz de Cristo, da palavra de Cristo, da presença de Cristo, da glória dele nas nossas vidas. Esse povo se converte dos seus maus caminhos, porque não suporta o fato de andar contra a palavra desse Deus. Esse povo não tem medo de confessar o seu pecado, porque o desejo dele é se arrepender, se levantar e voltar a caminhar sentido rumo ao céu. Esse povo se converte, esse povo tem o seu coração
o desejo de morar na glória, e não deixa que nada roube a glória da sua alma. Esse povo não tem medo, esse povo não tem vergonha, esse povo não, para eles não importa o que aconteça, ele não pode perder a presença de Jesus no seu coração. Por isso eles se convertem dos seus maus caminhos, eles aproveitam a oportunidade, eles não deixam as coisas passarem, mas eles se rendem outra vez ao Senhor Jesus Cristo, porque eles sabem que se Jesus voltar e eles estiverem nos maus caminhos, eles não serão levados. A expressão aqui é "e se converter". Aqui nós podemos observar claramente que é uma ação do povo em relação a Deus, e não de Deus em relação ao povo. Aqui nós entendemos claramente que a humilhação, a oração e a busca da face de Deus, a conversão dos maus caminhos, são atitudes que o povo que se chama pelo nome de Deus tem em relação ao Deus que serve. Eles se convertem dos seus maus caminhos, eles não andam na direção contrária, eles não podem estar longe da vontade do seu Deus. Eles não suportam o fato de viverem longe da glória de Deus. E quando eles erram, eles buscam a presença de Deus desesperadamente. Talvez essa palavra não faça sentido para o seu coração. Talvez você até agora não entendeu, porque o seu coração está vazio, e o Espírito Santo te diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Porque o que Jesus está dizendo é: vocês podem se tornar o meu povo, você pode voltar para a minha presença, você pode se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, porque quando você tem uma atitude na terra, eu tenho um milagre do céu na tua vida. Esse povo sabe que quando busca Deus, Deus o encontra. Esse povo conhece o seu Deus, esse povo se entrega para o seu Deus. Esse povo, como eu já disse, ele não fica olhando os movimentos, ele faz parte do mover. Esse povo não entra na casa de Deus com o desejo de observar, mas ele quer mergulhar no rio, ele quer sentir as águas do Espírito Santo inundando sua alma, sua vida, transformando sua casa, transformando os irmãos, transformando os amigos, salvando a família. Esse povo conhece Deus, eles se convertem. Esse povo não esquece Jesus por nada, porque sabe que sem Jesus eles não podem viver. Quando esse povo falta culto, o coração se angustia, porque eles sabem que no culto Deus fala e Deus se revela. Esse povo, quando deixa de orar, eles sentem angústia na sua alma, porque eles sabem que uma oração feita com um coração verdadeiro tem efeito no céu. Esse povo não deixa de se humilhar, porque eles sabem que aqueles que são de Cristo dão a outra face, andam a segunda milha, dão a capa, a túnica, deixam tudo, mas não deixam Jesus por nada. Esse povo é o povo de Deus. Eu quero fazer parte deste povo todos os dias da minha vida. Tem alguém que deseja nesta noite fazer parte deste povo? Dê um glória a Deus. Aleluia. E este povo também recebe as bênçãos pela sua humilhação, pela sua oração, pela busca à face e pela conversão dos seus maus caminhos.
É interessante que o texto sempre usa a expressão se o meu povo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. E aí Deus traz uma palavra, então, depois deste povo ter feito tudo isso, eu quem? O Senhor, ouvirei dos céus. Esse Deus ouvirá este povo desde os céus. Este povo não fala sozinho. Se o meu povo orar, eu, Deus, ouvirei dos céus. Este povo tem alguém que o escuta. Este povo tem alguém que o observa. Este povo tem alguém que o guarda. Este povo não está sozinho. Este povo não está abandonado. Este povo não foi desprezado. Este povo não está perdido. Muito pelo contrário, este povo está achado. Este povo é amado. Este povo é querido. E por quem? Pelos céus. Pelo Deus que ouve a oração e atende. Tem alguém aqui nessa noite que já teve uma oração respondida? Essa é a prova que existe um Deus que ouve a oração. Essa é a prova que existe um Deus que não nos deixa só. Você pode passar pelo vale mais escuro, pela dificuldade mais tremenda, pela provação mais angustiante da sua alma. Mas se você lembrar que existe um Deus nos céus que te escuta, e você buscar ao Senhor com todo o seu coração, com todas as tuas forças, esse Deus vai te ouvir. No meio da escuridão haverá luz, no meio da tribulação haverá paz, no meio da angústia haverá certeza de que Ele está contigo e que Ele é o teu refúgio. Esse Deus te ouve, meu irmão. Esse Deus me ouve. Esse Deus ouve a oração do povo que se chama pelo seu nome. E ele continua dizendo: eu ouvirei e eu perdoarei os seus pecados. Só existe um que pode perdoar pecados. É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele se entregou à morte, morte de cruz. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Jesus sofreu calado. Jesus não questionou, Jesus não murmurou, Jesus suportou por amor de mim e por amor de ti, por amor de nós que somos o seu povo. Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. E não só isso, Ele tem poder de escrever novas histórias. Ele tem poder de fazer nascer de novo. Ele tem poder de pegar o drogado e fazer dele um pregador do Evangelho. Ele tem poder de tomar as coisas loucas, vis, desprezíveis, esquecidas, e fazer boas, agradáveis e perfeitas para a sua glória. Ele tem poder no céu, Ele tem poder na terra, e esse Deus tem poder debaixo da terra. Ele pode perdoar pecados, Ele pode mudar sentenças, Ele pode escrever uma nova história na sua vida nessa noite. Ele pode fazer você sair daqui sem esta carga pesada de culpa, perdoando a sua alma, te lavando no sangue precioso de Jesus Cristo, te fazendo um novo homem, uma nova mulher, agora fazendo parte do povo que se chama pelo nome dele. Ele disse: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu também sararei a sua terra.
Aleluia. O que eu entendo claramente aqui pelo Espírito Santo, Deus está dizendo: eu ouço a tua oração particular e tiro o peso da culpa dos teus ombros, porque só eu te perdoo. Mas eu também tenho o poder de sarar a tua terra. A terra não se refere particularmente à pessoa, como as duas expressões anteriores. Aqui Deus não se refere à pessoa no particular. Deus está se referindo àquilo que está em volta, aquilo que está no lado, aquilo que faz parte da vida da pessoa, aquilo que é importante, a terra que traz o alimento, a terra que recebe a provisão, a terra que é abençoada por Deus. Aqui nós podemos entender que Deus está dizendo: eu ouço a tua oração, te conheço, eu perdoo teus pecados, escrevo nova história, e eu também tenho poder para transformar aquilo que está na sua volta. Eu tenho poder de visitar a tua casa, eu tenho poder para sarar a tua família, para enviar a provisão, para trazer o milagre, para abrir a porta de novo. Eu saro a tua terra. Esse é o Deus desse povo. Esse é o Deus que transforma. Esse é o Deus que cura. Se o meu povo entender, se o meu povo me buscar, se o meu povo entender, é isso que Deus está falando a nós: eu tenho poder para fazer com que eles saiam daqui nessa noite, deste culto, vivendo uma nova história comigo. Fique de pé em nome de Jesus. Só que ele não termina. Ele agora se refere ao templo, à casa de Deus. E ele diz: agora, a partir deste momento, os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora, neste tempo, escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está falando da casa dele. Deus está falando no lugar onde o povo se reúne para buscá-lo. Deus está falando do lugar onde o povo seu se converte, ora, se humilha e busca a face dele. Este povo sabe que quando levanta as mãos na casa de Deus, esse Deus se faz presente. E eu não quero me estender muito, mas eu quero que você entenda que a partir desta palavra, uma ação sua, uma atitude agora, aqui neste lugar, pode abrir os céus. Pode abrir os céus que estão fechados. Uma atitude sua pode abrir as portas que estão cadeadas. Uma atitude nossa como igreja, de clamor, de entrega, de renúncia, de perdão, pode abrir a porta dos céus e a glória do Senhor nos envolver como nós nunca fomos envolvidos por ela antes. Eu preciso que você entenda que você tem uma oportunidade, e eu tenho uma oportunidade hoje de viver uma nova história com os céus. E se o meu povo, não fique fora deste povo, não fique longe deste povo, não fuja deste povo, não se esconda deste povo, não queira fugir daqueles que desejam seguir Jesus, faça parte deles. Se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, Labadai surrequebachou amai,
Tuiko assim colomou menemesou é forço comai. Teki rashuta kamasataya. Temioso é meiko fomastei. Mecho anei sur rebikindaya no asai. Namacho asir goboshindaya kui radai. Levioso menikiwistofou. Petou menistecai. Se o meu povo tiruastei comadauassai. Levanta as tuas mãos aos céus nesta hora. Comece a clamar ao Senhor e dizer: Deus, não me deixa fora deste povo, não me deixa longe da tua igreja. Deus, eu quero fazer parte, eu quero me envolver, eu não quero perder o que o Senhor tem. Eu vou te dar 1 minuto para levantar a voz e orar ao Senhor. Levante um clamor aos céus, levante a tua voz e clame, e clame. Chorabassa. Ai, choassa. Jobiacico. Alamanda rabacaia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Onde está o povo de Deus? Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E o povo de Deus diz: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, a minha fonte, pelo amor de Deus, adore o Senhor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, em nome de Jesus, levante a tua mão e abra a tua boca. Quem é povo de Deus, começa a clamar agora. Quem é povo de Deus, começa a orar agora. Quem é povo de Deus, começa a fazer aliança com Deus.
Quem é povo de Deus, abre a boca e começa a falar em línguas estranhas. Rebachai, Saramandagaia, Chorobobocoria Madarai, Ribikis, Inikifou, Sei, Joe, Ama, Siri, Arokoma, Sarababacaia, Rabatou, Xerememesso, Regiasui Kandou, Menegasuri Bicotei, Xerei Kibai, Nemitou, Alebeterebe Koramamararai, Rabachaiekei, Waksei, Wafou, Araichou, Sei. Receba a graça, receba a força, receba de Deus a presença do Espírito Santo. Agora, Rabachanda, Surribibikia, Anusei, Chorahasaba, Nementulikik Sosei, Namuya Sikotoyas. Oratuli misteiko, abis nergiasaia. Deus me mostra em visão um coração que está dentro de uma prisão, e ela é pequena, ela é do tamanho deste coração. Ela está escondida e ninguém vê. E há um cadeado, e nessa noite ele diz: eu tenho poder para abrir o cadeado e libertar o teu coração. Roshete vitsu, que astei kobou sidai. Eu tenho poder de abrir a porta do teu coração. Eu só quero que tu tomes a decisão de ser parte do meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se nós nos rendêssemos a este Deus com toda a alma, se nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo gritando dentro de nós, dizendo: incendeia. E o fogo não pega por causa da nossa dureza. Por isso o Senhor diz: se Israel tivesse me ouvido, Salmo 81, eu abateria todos os seus inimigos e traria para eles o mel mais puro, o mel silvestre. O Senhor diz a nós: se o meu povo me ouvisse e abrisse a porta para que eu entrasse e fizesse tudo o que eu quero fazer, eu curaria enfermidades, eu libertaria vidas, eu tocaria em corações, transformaria naturezas de pessoas que estão orando por uma transformação, mas não abrem a porta. Se o meu povo ouvisse a minha voz, entendesse que eu estou gritando e clamando, porque tenho algo sobrenatural para derramar. Se o meu povo pudesse medir o tamanho da minha glória, e entender o que eu tenho na vida de cada um, ministérios seriam levantados em tempo recorde. Vidas, famílias, casas, igrejas seriam incendiadas. Se o meu povo me atendesse, diz o Senhor. Rastelei que eu for, Shubim coi Sibirecai. Mas para aqueles que abrem o coração, Deus tem renovo sobrenatural. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
eles entenderão que agora os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar. E neste lugar o meu coração está fixado. Se o meu povo abrisse a porta para que eu entrasse. Oh Deus, oh Deus, não nos deixe longe de ser o teu povo. Nos dê graça para sermos este povo. Nos dê graça para fazermos parte deste povo. Nos dê graça para vivermos uma vida no meio deste povo que se chama pelo teu nome. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no teu sangue. Sara a nossa terra, Senhor. Sara as nossas casas, Senhor. Sara as nossas famílias. Sara a nossa igreja, os nossos irmãos. Sara nossos corações primeiro. Tiarás telei que eu for. Chulicou assim. Há uma porta dos céus que está aberta, e todo aquele que quiser entrar tem liberdade para entrar. E entrando será aquele que viverá a história que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém que deseja sair daqui nesta noite fazendo parte deste povo? Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, mas deseja entregá-la e quer fazer isto nessa noite? Se tiver pela internet, coloque o seu nome aí para que nós possamos também orar por você. Tem alguém? Só levante a sua mão bem alto para que nós possamos orar por ti. Não há ninguém? Todos nós somos povo de Deus. Que Deus nos dê graça para que nós continuemos todos os dias debaixo da direção desse Deus, das bênçãos desse Deus, da provisão deste Deus. Aplauda o Senhor Jesus, por favor. Aplauda com gratidão, com alegria, com glória, misturado com aleluia. Aleluia.